Bom dia! Como você está? Descansou? O dia começa. E que ele seja um dia totalmente novo e que você possa apreciar cada minuto. Nenhum dia se repete, nenhum minuto se repete. Hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos lendo o Sutra do Coração da Grande Sabedoria, o Sutra da Grande Compreensão, como funciona a nossa mente, como é a nossa vida, como ela funciona. Isso está tudo descrito no Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa. E a gente está lendo, cada encontro, uma parte desse capítulo, que é um livrinho muito bacana que vocês podem adquirir, do Thich Nhat Hanh, monge Thich Nhat Hanh, O Coração da Compreensão, comentários do Sutra do Coração, Prajna Paramita, da Grande Sabedoria. Né? Mas antes, para a gente começar o nosso dia, como é o Sutra de Kanon Bodhisattva da Grande Compaixão, lá estou eu de novo com meu violãozinho e vou cantar para vocês, para começar nosso encontro cantando. Namo Kanze, Namo Kanze Om. Namo Kanze, Namo Kanze Om. Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze. Namo Kanze, Namo Kanze Om. Namo Kanze, Namo Kanze Om. Namo Kanze, Namo Kanze Om. Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze Om. Evocar a compreensão, evocar a sabedoria. É muito importante no momento que a gente está vivendo, com tantas dificuldades, tantas confusões que nós estamos, tantas dificuldades de entender as coisas. E o capítulo que eu vou ler hoje um pouco para vocês fala da compreensão. O que é compreender, né? Compreender é penetrar, compreender é entrar, compreender é atravessar, mesmo num terreno que nós não conheçamos. Entrar nesse terreno, entrar neste campo, com o olhar de quem observa ativamente. Importante olhar, entrar nesse campo sem medo, não medo. Confie na sua intuição, confie nas suas inseguranças. Pois é, elas são importantes. As suas inseguranças te dão uma instabilidade que você fica, por outro lado, atento, atenta. Veja só. Nossa, eu quis sempre ter uma mente segura. Quem não quer uma mente segura? Mas o perigo de uma mente segura é ela se tornar rígida, ela se tornar fechada. No fundo, ela esconde o medo. Como está sua mente? Como está sua consciência diante do que está acontecendo com você? A cada momento, no seu trabalho, em casa, agora que está todo mundo querendo sair, né, da quarentena, estamos ainda em quarentena. Aqui em São Paulo, se pede muito, usem máscaras, evitem aglomerações, mas as pessoas estão tão assim, dizendo que é o novo normal. Primeiro, não é nem o normal e nem o novo, né? A gente sai para buscar o antigo, só que o antigo já passou. O antigo já passou. E o novo, ou o aqui e agora, o que vem, se a gente não tiver uma mente tranquila, sem medo, sem apego, sem aversão, fica difícil passar. Não tente reproduzir como era antes. O presente se faz e se transforma a cada momento, com a forma como você pensa, age e atua.
Então, hoje nós vamos falar sobre ler esse capítulo, Caminho da Compreensão, que é muito importante nesse Sutra da Grande Sabedoria Completa. A sabedoria completa, ela vem da compreensão. Mas para você compreender, você tem que penetrar, atravessar, entrar. Então começa assim, esse capítulo 3. Depois de profunda sabedoria, despertou. Penetrar significa adentrar em alguma coisa, não ficar apenas do lado de fora. As pessoas falam, eu estou vendo, mas não me envolvo. Eu vou, mas não me envolvo. Que isso? Que porta de vidro é essa que você coloca? É para você não se envolver porque você tem medo? Mas veja, o que está do outro lado é você mesmo, é você mesma. É aquilo que está estimulando algo em você. Interessante, né? Pensar assim um pouquinho. Quando queremos entender algo, não podemos simplesmente ficar ou permanecer do lado de fora e observar. Temos de entrar profundamente nele e sermos um com ele para compreender realmente. É o estar junto. Não é colocar-nos no lugar do outro, porque o outro tem o seu lugar que é diferente do seu. Somos diferentes, não tem uma pessoa igual. Temos uma riqueza de olhares e de experiências. Não tem essa questão de eu me colocar no lugar do outro, mas estar junto com o outro e permitir que o nosso encontro, o outro se manifeste assim como é. E você também, mas precisa estar junto. Então, temos de entrar profundamente nele. Nele quem? Em algo que acontece. Penetrar em alguma coisa. E sermos um. Se quisermos entender uma pessoa, temos de sentir seus sentimentos, sofrer seus sofrimentos e nos alegrar com suas alegrias. Se quisermos entender uma pessoa, temos de sentir seus sentimentos. É difícil sentir o sentimento do outro, não é? O outro sente o seu sentimento daquela forma, mas podemos perceber como ele está sentindo. Muita gente começa a buscar ajuda, aí a pessoa começa a falar, não estou bem porque aconteceu isso em casa, aí a pessoa interrompe e fala, pois é, aconteceu também na minha casa, igualzinho, aconteceu isso, corta totalmente a fala do outro. Nós não somos assim? A pessoa começa a se abrir, a mostrar o seu sentimento e você atropela com o seu logo em seguida. A gente não está ouvindo mais as pessoas, a gente quer só falar dos nossos problemas. Então, se quisermos entender uma pessoa, precisamos observar os seus sentimentos, sofrer seus sofrimentos, quer dizer, perceber a dor do seu sofrimento e também compartilhar alegrias. Penetrar é uma palavra excelente. A palavra compreender é feita das raízes latinas com, que significa junto na mente, e prehendere, que significa captar ou apanhar. Com, estar junto, prendere, captar, apanhar. Algo. Compreender algo significa apanhá-lo e tornar-se um com ele. Compreender algo significa apanhá-lo, prendere, trazer para você e tornar um com ele. Não há outro caminho para se compreender alguma coisa. Então, quando a coisa é muito complicada, a gente não consegue entender, é difícil, o emocional não se envolve, você se sente bloqueado e sua inteligência trava, suas emoções travam. Mas quando você vê alguma coisa, viu sentido nessa situação,
vê o sentido nas palavras da pessoa, você criou nesse exato momento uma ponte de afinidade. A gente escolhe onde plantar afinidades. Geralmente jogamos nos relacionamentos afetivos, mas não jogamos no trabalho. Imagina que eu vou jogar no trabalho afinidade. Por isso sofremos e andamos divididos e não produzimos coisa alguma, nenhum diferencial. Fazemos as coisas repetitivas demais. Mas tem muita gente que por afinidade trabalha e essa pessoa trabalha plenamente em contentamento, produz coisas, está inteiro naquilo que faz. Onde você planta suas afinidades e onde você se torna um com o que faz. Ou você está sempre rompido, rompida com o que faz, com o que pensa, com o que pratica, seu trabalho, as horas que você se dedica ao trabalho. Quem se dedica ao trabalho? Que afinidade você coloca? Nenhuma. Não dá para pôr afinidade no meu trabalho. Será que não? Pense o que você pode se tornar com no seu trabalho, com na sua família, com no seu relacionamento e relacionamentos. Se apenas olharmos para a folha de papel como um observador, ficando do lado de fora, não poderemos compreendê-la completamente. Temos de penetrar no papel, temos de ser. Olha que bonito. Nós falamos disso, né? Que o papel é nuvem, elementos não papel. Nuvem, chuva, água, árvore. Elementos não papel, que se tornou esse papel possível. Nós falamos isso, acho que foi no primeiro capítulo. Então, outras causas e condições nos tornam possíveis. Mas se eu olho para essa folha e olho superficial, é uma folha de papel. Mas se eu olhar em profundidade, com olhar de compreensão, temos de penetrar nesse papel. Temos de ser uma nuvem, ser os raios do sol e ser o lenhador. Se pudermos entrar nela e ser todas as coisas que estão nela, nossa compreensão da folha de papel será perfeita. Então, eu estou lendo isso aqui para vocês. Se é que hoje a gente também tem os arquivos digitais, né? Os e-books. Hoje a gente está largando um pouco a leitura do papel, não é? Do livro, para economizar a árvore, não. É que a gente tornou uma vida muito prática. Eu já gosto muito de livro, de papel. Eu gosto dos cheiros. Nossa, eu ainda sou pegadinha ao papel. Então ainda vou para os livros. Não consigo ler os e-books ainda, esses livros digitais. Mas mesmo assim, se você olhar em profundidade os livros digitais, o que você vai encontrar? A tecnologia. Se não tivesse a tecnologia, esse texto, esse conteúdo não estaria disponível. Olhar em profundidade e compreender. Mas com esse caderno, com esse papel, com este livro, eu posso compreender que aqui tem a lua, tem os raios do sol, tem a árvore, tem todo o processo que permitiu que se transformasse num livro e tem ainda mais o conhecimento, a experiência e a sensibilidade do seu autor. Thich Nhat Hanh, monge vietnamita, zen. Se pudermos entrar então nela e ser todas as coisas que estão nela, nossa compreensão da folha de papel será perfeita. Até a forma de eu pegar no livro, até a forma de eu tratar este livro, eu vou tratar considerando todas as causas e condições que tornaram esse livro possível. Experimente isso hoje. Observe os elementos que constituíram aquilo que você está fazendo, vendo, se alimentando. Esse é o olhar de compreensão. É o olhar que atravessa, que penetra a realidade e vê a sua composição. Há uma história indiana sobre um grão de sal que queria saber exatamente quão salgado era o oceano.
de maneira que saltou nele e tornou-se um com a água do oceano. Deste modo, o grão de sal obteve perfeita compreensão. Penetrou na água salgada. Estamos preocupados com a paz e queremos compreender. Aqui ele menciona a questão da Rússia, né? Originalmente União Soviética, por conta dos conflitos que estavam ocorrendo, né? De modo que não podemos ficar de fora apenas e ficar observando, não só compreender a Rússia, a União Soviética, mas compreender os conflitos mundiais ou compreender os conflitos de bairro, os conflitos das comunidades, os conflitos dos países, né? De modo que não podemos ficar de fora apenas e ficar observando. Temos que nos tornar um com o cidadão que mora lá, para podermos compreender seus sentimentos, percepções e formações mentais. Temos de ser um com ele e ela, a fim de realmente compreendermos. Quer dizer, estar junto com quem vive lá e permitir que essa pessoa se manifeste como é a sua dor, o seu sofrimento, estar junto naquela escuta amorosa, aquela escuta respeitosa, né? Isso é meditação budista. Penetrar, ser um com, para realmente compreender. A meditação não é para nós nos separarmos do mundo e criarmos um mundo paralelo e perfeito. O zazen, a meditação zen, é estarmos com a percepção clara de que somos interconectados com tudo que existe. É a experiência no presente do interser, que são as causas e condições que permitem que nós estejamos onde estejamos. Né? Pessoas, circunstâncias que nos tornaram possíveis. Senão não estaríamos aqui, eu não estaria falando, nem vocês ouvindo, nem vendo. A meditação budista é isso, ter essa percepção da compreensão, desse penetrar essa realidade. Qualquer trabalho significativo em favor da paz deve seguir o princípio da não dualidade, o princípio da visão interior. Para a paz, a gente não pode se separar da realidade, viver uma dualidade. E aqui ele cita um sutra dos 4 fundamentos da mente atenta. O Buda recomendou que nós observemos o modo penetrante. Ele disse que devemos observar o corpo no corpo, os sentimentos nos sentimentos e as formações mentais nas formações mentais, quer dizer, nos observar. Porque ele usou esse tipo de repetição, porque você precisa entrar para se tornar um com aquilo que você quer observar e compreender. Você quer compreender o seu companheiro? Você quer compreender a sua companheira? Você quer compreender seus pais? Pare um pouco de julgar. Pare um pouco de criticar. Pare um pouco de antecipar palavras no seu cérebro. Observe e veja quantas coisas podem ter acontecido nesse ser humano. Como é que foi sua vida? A gente nem sabe, né? Como é que eu estou junto? Fale para mim. O que você está sentindo? Explique para mim, eu quero ouvir você. Isso é compreender. Isso é praticamente você querer ficar perto nessa escuta. Fique presente. Cientistas nucleares estão começando a afirmar isso também. Quando você entra no mundo das partículas elementares, você precisa se tornar um participante a fim de compreender alguma coisa. Você não pode mais ficar de fora. Vocês não podem mais ficar de fora. Do tapetinho da porta de fora, saltem para dentro da sua vida, das suas relações. Você não pode mais ficar de fora permanecendo apenas como um observador. Hoje, muitos cientistas preferem a palavra participante ao invés de observador. Você é participante da sua vida ou observadora?
o observador. Em nosso esforço por compreendermos uns aos outros, nós deveríamos fazer o mesmo. Esposa e esposo que desejem compreender-se mutuamente têm de estar na pele um do outro, de modo a sentirem-se, pois de uma outra forma não poderão realmente se compreender. Sob a luz da meditação budista, o amor é impossível sem a compreensão. Você não pode amar uma pessoa se você não a compreende. Se você não compreende e ama, isso não é amor, é alguma outra coisa. Que exercício, hein? De vida. A meditação da compaixão de Avalokitesvara, de Avalokita, foi uma profunda penetração, foi um profundo mergulhar no interior dos seus 5 skandhas, né? Na forma, nas percepções, nas sensações, nas formações mentais, consciência. Vendo profundamente dentro dos rios da forma, dos sentimentos, das percepções, das formações mentais e da consciência, ele descobriu a natureza vazia de todos eles. De repente, ele sobrepujou toda a dor. Todos nós que almejamos alcançar esse tipo de emancipação, teremos de olhar profundamente, a fim de penetrar a verdadeira natureza do vazio, a verdadeira natureza da vacuidade, uma palavra importante no budismo. Vazio de algo fixo. Não seja um observador, analisando a realidade com umas pinças longas. Seja participante da sua vida, participante do outro, mas não é se tornando o outro, mas aberto para o outro, para que ele possa falar, para que ele possa se manifestar. E aí vai se revelando e você também vai se revelando diante dele, diante dela, diante das situações que você não compreende. Compreender é abrir essa motivação de escuta, essa motivação de adentrar no desconhecido. E esse desconhecido, não tenha medo, é a vida se manifestando em constante transformação. Desenvolva, perceba como está o seu olhar de compreensão hoje, neste dia e nesta semana. E depois, caso queira fazer algum comentário, faça. É assim nós poderemos conversar um pouco mais. Fique bem, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. O caminho iluminado, o caminho da mente desperta, o caminho da mente de grande sabedoria, aquela que vê em profundidade. Até breve. Bom dia.